Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No salmo que nós cantamos, o Salmo 118, 119, é o maior salmo da Sagrada Escritura, contendo 150 versículos. E este salmo todo fala sobre a lei, fala sobre a palavra de Deus. E é interessante, pois o refrão que hoje cantamos, a resposta do salmo, nos diz assim: Os que amam vossa lei têm grande paz. Essa paz que o salmista nos fala não é simplesmente uma paz onde existe a ausência de violência, mas essa paz é em meio às tribulações da vida, em meio às dificuldades, aquele que escuta, aquele que faz da palavra de Deus o seu norte, o norte para a sua vida, sabe, diante de todas as provações que podemos enfrentar, sabe encontrar a paz que vem da palavra de Deus. E assim, no decorrer da nossa vida, nós vamos passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas provações, e precisamos então alicerçar a casa da nossa vida nessa rocha firme, que é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós, que é o próprio Cristo. Como o último versículo deste evangelho do capítulo 12 de São Marcos, que nós escutamos, que uma grande multidão escutava Jesus com prazer. Também deve ser assim conosco. Escutar com prazer a palavra de Deus. Não simplesmente um mero falatório, não simplesmente uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro, não. Toda a palavra de Deus, tudo aquilo que está presente na Sagrada Escritura é uma luz que ilumina o nosso caminho, é uma lâmpada que ilumina os nossos passos, os nossos pés, como também nós podemos saborear este versículo quando rezamos o Salmo 118. Portanto, quando nós nos colocamos numa escuta atenta, numa escuta amorosa daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dizer, essa palavra que vem dele não deve passar por nós e nos deixar os mesmos de antes. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. E quando a gente encontra com Jesus através da sua palavra, tudo ganha um novo sentido. O que era velho se faz novo. O que estava perdido agora é encontrado. Precisamos, portanto, abrir os nossos olhos para enxergar o próprio Cristo que está presente no meio de nós, através da sua palavra. Abrir os nossos ouvidos para que essa palavra entre pelos ouvidos e se faça morada em nosso coração. E assim nós seremos transformados. Nós seremos homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus, que aguardam em seus corações e que praticam tudo aquilo que ele ensinou. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, nos fala desta realidade, elogiando
seu discípulo, o discípulo de Cristo, Timóteo, que tem seguido fielmente tudo aquilo que está contido na Sagrada Escritura. E aquele que segue a Jesus Cristo vai enfrentar provações, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar muitas oposições. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Timóteo, foi assim com o próprio Cristo e continua sendo conosco, que estamos há 2000 anos depois daquilo que São Paulo escreveu, deixou escrito, mas também continuamos enfrentando as oposições, enfrentando as pedras no caminho que o discípulo de Jesus Cristo vai se deparando no decorrer da sua caminhada. Mas nada disso deve nos desanimar, nada disso deve nos enfraquecer. Pelo contrário, quanto maior é o perigo na batalha, maior com certeza será a alegria da vitória. Por isso precisamos perseverar frente às dificuldades. Devemos permanecer firmes e fiéis em Jesus Cristo, para que assim possamos receber a coroa da vitória. Hoje nós estamos celebrando a memória de um bispo que evangelizou grande parte da Alemanha, lá no primeiro milênio ainda, chamado São Bonifácio. Bonifácio evangelizou os pagãos, evangelizou muitas localidades, fazendo assim com que a palavra de Jesus Cristo, essa palavra que traz paz aos nossos corações, fosse conhecida por grandes multidões de pessoas. Enfrentou provações, enfrentou dificuldades. Bonifácio enfrentou uma grande oposição e foi martirizado. E o seu sangue, com certeza, foi semente para novos cristãos. Também nós, nos dias de hoje, somos convidados, a exemplo de São Bonifácio, a testemunhar a palavra de Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que nós somos e temos. E assim vamos vivenciando aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos indica na sua Escritura, aquilo que o apóstolo Paulo indica ao seu querido amigo Timóteo. Para finalizar, lembro de um pensamento do Papa Emérito Bento XVI, quando ele falava do encontro com Cristo. Nós não seguimos uma ideia, nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos algo abstrato, nós seguimos uma pessoa que é amor e que é capaz de transformar o nosso coração. Por isso, somos capazes de enfrentar os desafios, as oposições, as pedras no caminho, somos capazes de enfrentar tudo e todos por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que transformou o nosso coração. Que no decorrer da nossa vida, a gente possa ter sempre essa certeza. Com o testemunho dos santos do passado, de São Paulo, de Timóteo, de São Bonifácio, que hoje celebramos a memória, e com o testemunho de tantos homens e mulheres que hoje doam a sua vida, se martirizam por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este santíssimo nome possa fazer o nosso coração arder, e assim possamos receber as bênçãos e graças que jorram abundantemente do coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás.